Boa tarde. Parte final do tema cessação do contrato de trabalho. Começarei aqui rescisão indireta, que é o ponto de onde nós deveríamos continuar da última aula, certo? Rescisão indireta do adolescente. O adolescente que estiver empregado, seja ele menor aprendiz ou não, ele pode rescindir o seu contrato de forma indireta, pleiteando uma ação na Justiça do Trabalho, com base no artigo 407 da CLT. Esse artigo fala que todas as vezes que houver possibilidade de agressão à saúde, ao desenvolvimento físico, mental, social do menor de idade, ele pode, então, buscar uma ação judicial, se a empresa não fornecer meios para que ele possa mudar de local de trabalho. Tá certo? Então, a rescisão direta, com todos os elementos, eu vou aplicar todos os elementos lá que nós vimos para a configuração da rescisão direta: gravidade, nexo causal, imediaticidade, perdão tácito, tudo bem? Aqueles elementos, então, se aplicam para o menor também. Lembrando o seguinte, é proibido o trabalho ao menor de 18 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. O menor que trabalha, ele vai ser considerado, então, aprendiz dos 14 até os 24 anos, ou sem limite de idade, se ele for portador de alguma deficiência. A todos os trabalhadores menores de 18 anos, é proibido o local insalubre, perigoso, noturno ou penoso. Tá certo? A emancipação, quando o sujeito faz a sua emancipação civil lá, com base no artigo 5º Código Civil, essa emancipação não retira desse trabalhador a proteção das normas trabalhistas relacionadas à saúde, higiene e segurança. Então, quer dizer que o menor que for trabalhar, mesmo que seja emancipado, com base no artigo 5º, ele não pode trabalhar em local insalubre, perigoso ou noturno. Tudo bem? Depois da rescisão indireta do adolescente, eu vou falar sobre a dispensa indireta e possibilidade de permanência no serviço. Eu posso pleitear uma ação, e ainda que eu pleiteie uma ação na qual o seu pedido principal seja a rescisão indireta, ainda com essa ação eu posso continuar no meu emprego. Mas essa é a exceção, porque a regra é: ajuizou a rescisão indireta, você tem que deixar o seu local de trabalho, você tem que deixar a sua planta empresarial. Professor, então quais são as possibilidades, em quais situações eu posso permanecer no emprego? É só você dar uma lidinha lá no artigo 483, parágrafo 3º da CLT. Ele fala o seguinte, que nos casos da letra D e G, uma é quando a redução significativa da produção do trabalhador, e a outra quando o empregado, e a outra quando o empregador não cumpre cláusulas contratuais. Então, o empregado, ele pode chegar lá e pode falar que vai continuar no emprego, mas que vai mover uma ação trabalhista. Na verdade, nem precisa falar que vai mover uma ação trabalhista. Basta ele mover a ação trabalhista e continuar no emprego. Tá certo? Professor, e se ele for dispensado? Infelizmente, é um risco que ocorre. A rescisão indireta não traz qualquer tipo de estabilidade para o trabalhador. Tudo bem? No entanto, nos casos em que ele for sair do emprego, ele tem que avisar o empregador que, olha, estou saindo do meu emprego, não é abandono, estou saindo porque eu acho que houve assédio moral, sexual, ofensa física, houve exigência de forças maiores a que determina a lei, que nós já vimos aqui, então por isso estou saindo do meu serviço. Se ele sair e não falar nada, pode ser considerado abandono de emprego. Então, vocês aí, futuros advogados, vocês têm que entender o seguinte: todas as vezes que alguém te consultar falando, olha, eu vou fazer uma rescisão direta do meu contrato e vou mover a ação judicial, ele tem que informar ao empregador que vai sair do emprego, que vai mover uma ação trabalhista. Quando o sujeito faz isso, meus amigos, quando há rescisão direta, quem pode mover uma ação de rescisão direta é só o trabalhador. Não tem possibilidade do empregador mover essa rescisão direta. Certo? É uma ação própria do trabalhador. Tá? E o que acontece? Nessa ação, se o juiz falar que essa ação é procedente, na sentença o juiz vai determinar, olha,
a data da rescisão do contrato ocorreu em tal dia. Então, vou dar um exemplo. De 13 de abril, Rui fala que vai sair da faculdade, vai mover uma ação judicial. Moveu a ação judicial, a sentença saiu em dezembro. Em dezembro, nós teremos o seguinte, olha, julgo procedente o pedido de rescisão direta e condeno a ré a dar baixa na CTPS do empregado no dia tal, dia 13 de abril. Ou outra data que a sentença achar que é devida, mas quem determina isso vai ser o juízo. Tudo bem? Vai ser o juízo. No entanto, se na rescisão direta você foi lá e falou, olha, o empregador me assediou sexualmente aqui, o que vai acontecer? Se a ação for julgada improcedente, no máximo que o juiz pode fazer, porque a petição inicial ela traz os limites subjetivos e objetivos, o juiz não pode ir além do que você pediu. Ele só pode ir aquém, só pode ir abaixo do que você pediu. Então, pensem, você pede uma rescisão direta e o juiz fala que houve uma justa causa. Gente, a ação é sua, quem pleiteou foi você, tá certo? Então, nesse caso aqui, qual que é o menos? É o juiz entender que você não sofreu rescisão direta e que, na verdade, ali houve uma comunicação de demissão. Então, o juiz não vai converter em dispensa por justa causa, tá certo? Ainda que venha o réu na sua defesa falando, olha, ele está falando que ele sofreu um assédio sexual, mas, na verdade, fui eu, empregador, quem sofreu um assédio sexual e eu quero que você o dispense por justa causa. Ora, você, empregador, você tinha um poder diretivo. Então, você poderia ter dispensado por justa causa em qualquer momento. Por que você vem falar disso aqui agora na ação que é dele? Entenderam o raciocínio jurídico? Então, no máximo que o juiz pode fazer é tratar a rescisão direta como comunicação de demissão, se ele entender que não houve falta cometida pelo empregador. Então, nesses casos aí, o juiz não vai a favor do trabalhador. Pois bem, a rescisão indireta é uma condição que só se reconhece em juízo. Não tem como existir isso aí dentro de forma administrativa, dentro do contrato de trabalho. Então, o que acontece? Vocês têm que tomar cuidado aí com os limites dessa rescisão indireta, tá certo? Passemos então ao próximo ponto, falando sobre cessação do contrato de trabalho. Cessação pelo falecimento do empregado. Meus amigos, quando o empregado morre, o contrato de trabalho dele acaba. Não tem como ele trabalhar no além. Não tem, gente. Não tem essa possibilidade ainda. Se está difícil de trabalhar online, imagina trabalhar além. Não tem possibilidade. Morreu, morreu. Se o empregado morreu, vão ficar as verbas trabalhistas. Não vão? Sim, vão ficar as verbas trabalhistas. Vai ficar lá salário, 13º, férias, FGTS, o que mais? Saldo de salário, 13º proporcional. De quem serão essas verbas? Essas verbas serão entregues aos seus sucessores, aqueles habilitados civilmente, tá bom? Aos seus herdeiros ou sucessores na ordem civil lá. E aí, vocês podem ler o artigo 1º da Lei 6858/80, que fala, que essas verbas serão para os seus dependentes. E é uma coisa muito simples. Você vai ajuizar uma ação, então quem for lá, a genitora, o responsável, quem tiver a guarda dessas pessoas, vai mover uma ação simples, demonstrando que os menores estavam habilitados perante a Previdência Social, pega lá uma certidão perante a Previdência Social, um alvará falando que eles são os herdeiros, e em uma ação simples só pede para o juiz liberar o pagamento de todas as verbas e o levantamento do fundo de garantia de tempo de serviço. Se o empregado morreu de uma forma aleatória, então morreu de Covid-19, vai ter o pagamento de indenização de 40% sobre o FGTS? Não vai, porque não houve culpa do empregador, não houve. Então, nesses casos aí, simplesmente ele vai levantar o FGTS sem os 40% de indenização, tá certo? Mas se houver uma conduta
culposa ou dolosa do empregador, aí sim vai ter direito a receber 40% e também, nesse caso de culpa da empresa, vai ter direito também de receber o aviso prévio, além dos 40%, o aviso prévio. Então, aí nós vimos a cessação pelo falecimento do empregado, tá bom? Do empregado. Pois bem, e quando ocorre a morte do empregador? Essa morte que eu estou falando aqui, meus amigos, só pode ser morte de pessoa física. Porque quando há morte de um sócio de uma empresa jurídica, eu não me importo com a morte desse sócio, tá certo? Porque nós, dentro do direito do trabalho, nós temos aqui o princípio da impessoalidade em razão do empregador. Para o empregado, eu aplico pessoalidade, mas para o empregador, eu vou aplicar a impessoalidade. Isso quer dizer o seguinte, que não importa quais sócios morreram, não importa quem morreu, se a pessoa jurídica continua, o contrato de trabalho do trabalhador está intacto, vai continuar intacto. O caso é, quando eu falo aqui, a morte do empregador, pessoa física. Quando o empregador, a morte do empregador, pessoa física, acontece, e aí o trabalhador, então vamos lá, empregador doméstico. E aí, nesse caso, então, o empregado ele tem a faculdade de querer continuar ou não. Então vamos lá, uma família, pai, mãe, 3 filhos é empregado. E a empregada ela dava certo apenas com a esposa. Com o marido não. Com o marido ela não dava certo e o marido e a esposa faleceu e quem ficou empregador foi o marido. Tá? Nesse caso ela tem a faculdade de falar se quer continuar ou não trabalhando para aquela família. Tá certo? E nesses casos aqui, ó, como houve morte de um dos empregadores, ela não vai precisar pagar o aviso prévio para o empregador, porque ela vai chegar e vai falar assim, eu estou comunicando a minha demissão em razão da morte da empregadora, Maria Fulana de Tal, então eu tenho direito a receber o meu 13º proporcional, as minhas férias proporcionais, o meu saldo de salário, levantar o FGTS. E não preciso ficar aqui mais 30 dias de aviso prévio. Tá certo? Não preciso. Então, se ela saiu no dia 13 de abril, ela vai receber 13º até o dia 13 de abril, férias até o dia 13 de abril, saldo de salário até o dia 13 de abril, vai sacar o FGTS, vai ter direito ao seguro-desemprego, sim ou não? Ela está comunicando a demissão. Seguro-desemprego? Não, não tem seguro-desemprego. Porque ela tinha a possibilidade de continuar e ela quem quis aí o desemprego involuntário. Então, ela não vai ter, então, aqui direito a seguro-desemprego. E o aviso prévio, ela vai sair, pode sair hoje, o empregador não vai poder descontar 30 dias do salário de Maria Fulana de Tal. Entendidos? Essa é a morte do empregador, pessoa física. Deixa eu ver se eu citei algum aqui. Falei sobre as verbas e quanto ao FGTS, eu falei a posição majoritária que saca o FGTS, mas não tem a multa de 40%, tá bom? Não vai ter a multa de 40% porque a morte é uma coisa que acontece naturalmente, né? Então não foi culpa do empregado. Gente, se a morte do empregador acontece por culpa do empregado, lógico, né? A dispensa seria por justa causa, não tem direito a nada, salvo saldo de salário. E quando acontece extinção da empresa pelo falecimento do empregador. Já falei que é pessoa física, artigo 485 da CLT. Tá certo? E aí, se continuar alguém, né, eu vou aplicar a mesma coisa para os microempreendedores individuais, que eles se confundem com a própria pessoa física. Se houver possibilidade de continuidade, você escolhe continuar ou não. Se você não continuar, o contrato vai se extinguir e vai haver esses direitos aí que eu acabei de lhes falar. Vocês podem ler aqui, ó, para extinção da empresa por falecimento do empregador. Vocês podem ler a súmula 44, o artigo 117 da Lei de Falências, porque o empregado jamais vai assumir os riscos da atividade econômica. Tá certo? Não vai assumir jamais. E agora, novo ponto, eu trago aqui a cessação por acordo entre empregado e empregador. Gente, isso aqui é uma grande novidade. Isso aqui é uma grande novidade, sabe por quê?
Até já foi cobrado aqui na prova da ordem do ano passado, porque o artigo 484 ele trouxe a novidade do distrato. Então, as partes de comum acordo, empregado e empregador, eles podem chegar a um consenso e podem lá acabar com o contrato simplesmente por um acordo em que ambas as partes serão beneficiadas. Tá certo? Eu coloquei aqui resilição bilateral, porque não existe falta cometida pelas partes. Além disso, distrato, contrato, distrato. Então, de forma amigável. Por que de forma amigável? Porque um acordo é um acordo da vontade das partes. E aí, vocês podem ler o artigo 487A. Obrigatoriamente a leitura deve ser feita porque ele vai ser cobrado em sala de aula e em provas. E ele traz novidade. Qual que é a novidade aqui? Você vai ter direito a metade do aviso prévio. Meus amigos, eu falei em sala de aula, eu vou marcar isso aqui como amarelo? Não, porque não é exceção. Marque outra cor aqui, sou ruim de cor, nem sei que cor é essa aqui. Coloquei aqui, metade do aviso prévio, grifo, se indenizado. Porque isso aqui é uma questão importante. Porque eu não vou ter direito somente à metade do aviso prévio se ele for trabalhado. Trabalhei os 30 dias, tem direito a receber os 30 dias. Mas quando o aviso prévio é indenizado, eu vou ter direito apenas à metade do aviso prévio. Terei também metade da multa de 40%. Vou marcar aqui também a palavra, metade da multa de 40%. Integralidade das demais verbas e de amarelo, na minha apostila, essa mesmo que vocês têm. Aqui, não tem seguro-desemprego. Coloquei de amarelo, não tem seguro-desemprego. Tudo bem? Novidade 487A, acordo entre as partes de extrato, considerado uma nova modalidade de resilição. Próximo ponto aqui, PDV ou PDI. Pode acabar o contrato de trabalho por PDV ou PDI. E como seria isso? Pedido de demissão voluntária, pedido de demissão incentivada. Acontece muito quando as empresas estão passando por alguma dificuldade financeira ou querem fazer uma remodelação de capital, ou querem fazer um novo investimento, precisam enxugar, conter gastos, e eles vão logo diminuindo a folha de pagamento e fazem as propostas. Olha, você que tem aqui 25 anos de empresa, está perto de se aposentar, você aceita ser dispensado e em troca disso você recebeu uma indenização, uma bolada, então vai receber uma bolada de R$300 mil para você aceitar essa demissão voluntária? Sim, aceito. Qual que é a novidade disso aí? Do PDV, pedido de demissão voluntária, pedido de demissão incentivada. Qual que é a novidade? A novidade é, antes da reforma trabalhista, havia uma discussão muito grande sobre isso. Qual que era a discussão? A discussão era, para o PDV, o PDI, ter uma validade de quitação geral, então quando o empregado assinava o PDV, ele assinava e dava uma quitação geral de todos os direitos anteriores. Então pensa, se tinha hora extra, se tinha 13º, se tinha férias, se tinha um monte de verba que eu deixei para trás e não recebi, o PDV ele só tinha a possibilidade de ser válido se houvesse acordo ou convenção coletiva. E qual é a novidade? A novidade é o seguinte, agora isso virou lei. O PDV, o PDI e o PDI, para ter validade de quitação geral, para abarcar todas as verbas anteriores que você deixou para trás, o que você não recebeu, o que você receber, deve passar por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, eu coloquei aqui, é um oferecimento pela empresa de pagamento adicional para uma demissão voluntária. Quitação ampla e total e geral. Tudo que eu tinha que receber, eu vou receber nesses valores aí do PDV. É um valor que engloba tudo. Então, eu venho e falo, olha, Montalvão, você quer sair? Eu vou te pagar R$300 mil. Ah, não, mas eu tinha hora extra, tinha adicional que eu não recebi. Não, o valor que eu estou te dando vai quitar tudo. Não falaremos mais sobre dívidas entre mim e você. Você aceita? Sim, aceito. Vocês podem ler, então, aqui, o artigo 477, parágrafo 2º da CLT, combinado com 320 do Código Civil, artigo 51, inciso 1º do CDC e a OJ 270. Está tudo aqui na nossa apostila. A natureza jurídica desse valor que você recebe não é salarial, é indenizatória, viu?
Então, o valor que você recebe de PDV, naquele quadrinho que nós estudamos, de salário lá e tal, antigamente, natureza indenizatória, o valor que você recebe do PDV. Então, você recebe livre, não tem imposto de renda, não tem INS, não tem nada. É tudo na sua conta lá, limpo, tudo limpo. Podem ler também a OJ 207, a OJ 356, tá certo? Essa novidade é o seguinte, eu quero que vocês tragam a novidade. Olha, eu vou marcar de novo, que é importante. Olha, o PDI ele vai ter uma quitação ampla e geral, se e somente se houver, dentro de um acordo, uma convenção coletiva, uma cláusula falando que quem assinar o PDI ou o PDV vai ter natureza irrestrita, vai alcançar todas as verbas. Então, se for uma quitação direta entre mim e empregador, não vai valer como quitação ampla e total. Mas se for feita dentro de uma negociação, acordo coletivo, sem problema algum. Tá certo? Pois bem, meus amigos, vou parar essa aula então agora e vou continuar a próxima, a parte 2. Era a parte final, né? Então essa parte final eu vou ter que dividir em duas. Vai ter essa parte final número 1 e parte final número 2, bem rapidinho, deve ser uns 10, 15 minutos, nós já acabamos com ela. Tá certo? Um grande abraço.